Robson Cardoso Yaluzan. Primeira vice-presidente, doutora Ana Ellen Santiago. Segundo vice-presidente, doutor Antônio Augusto. Representante do CRM Cacoal, o conselheiro doutor William Couto. E aqui no recinto, representando os médicos de Cacoal, doutora Sandra Maíra e doutor Paulo Brasil. Passo a palavra para o presidente, doutor Robson. Bom dia a todos. É com imenso prazer que nós começamos essa transmissão. O primeiro está aqui em Cacoal, exatamente para continuar a conversa que nós tivemos virtualmente há uma semana atrás, para exatamente ouvir os nossos colegas. Nós estamos construindo o que a gente chama de dossiê Cacoal, que é uma série de documentos e denúncias formuladas pelos médicos, numa pasta onde a gente pretende, junto com o apoio do Grupo Pensar Rondônia, a gente vai conseguir uma audiência com o governador, para levar diretamente a ele os anseios, as dificuldades, os grandes problemas que estão sendo vistos tanto no Hospital Euro quanto no Hospital Regional de Cacoal. E essa live é exatamente para a gente dar continuidade a essa conversa, com o apoio de outras instituições, para que a gente possa realmente juntos, de forma uníssona, falarmos todos o que está acontecendo nessa cidade, qual é a situação dos colegas aqui e de que maneira a gente pode criar mecanismos de auxílio, mecanismos que possam resolver ou pelo menos amenizar a situação dos médicos de Cacoal. Obrigado. Eu vou deixar os colegas de Cacoal falar, a doutora Sandra e o doutor Paulo. Eu acho que eles têm muito mais que falar do que nós, que somos do conselho, da diretoria, temos que ouvir, tá bom? Olá, bom dia. Agradeço ao Dr. Robson e a toda a equipe do Cremero que tem sido sensível às nossas queixas e às nossas reivindicações. Significa muito para a gente essa atenção, esse momento, essa acolhida que vocês estão nos dando, porque realmente nossa equipe tem pedido socorro, né? Muitos colegas até desanimados, muitos doentes, muitos gravemente enfermos, e hoje a gente vive essa situação onde Cacoal, através do complexo Hospital Regional de Cacoal, que é referência hoje para o Covid, e do Euro, somos responsáveis por 32 municípios do interior de Rondônia. Tratamos de uma população que tem uma área de abrangência de mais de 800 mil pessoas. É uma área maior do que a área que abrange até mesmo Porto Velho. No entanto, não foi feito nenhum tipo de investimento aqui na nossa região específico para o combate à Covid-19. Pelo contrário, foi desmontada a estrutura do hospital regional, retiraram os especialistas que já estão há vários anos tratando de suas especialidades, né? Já estão há muitos anos afastados do convívio do paciente clínico, e colocaram esses profissionais previamente existentes atendendo essa nova doença, essa nova demanda, o que impactou também lá no Euro, que tem atendido uma demanda cada vez maior e também está cheio de casos ali de Covid, e sem um RH, sem novas contratações, sem nenhuma estrutura extra. Então, assim, a gente está vendo nossos colegas e outros profissionais de saúde adoecendo de tanta sobrecarga e pela própria situação, né? Alguns setores com deficiência de EPI, porque só entregue EPI adequado para aquele setor que já é conhecido como Covid, e outros setores que teoricamente não são Covid, esses profissionais não recebem EPIs,
de uma maneira muito intensa, grave e preocupante para todos nós. E, assim, o nosso desejo é que, através do CREMERO, que é a nossa instituição que nos representa, a gente possa ter essa força e essa voz e conseguir sensibilizar as autoridades a virem fazer algo não só por nós, mas pela população. E no final das contas, quem mais sofre com todo esse prejuízo é a população. Né? Se os profissionais adoecem, a população também adoece. Né? Em todas as condições também de falta de insumos e etc., que depois a gente pode voltar a levantar alguns pontos específicos, isso também tem impactado em maior mortalidade para a nossa população, infelizmente. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Primeiramente, cumprimentar o Dr. Robson, pelo qual eu cumprimento toda a diretoria do CREMERO, professora Noeli, Dr. William, Dr. Antônio. Nem tinha como objetivo estar hoje como representante, mas eu me senti na obrigação de estar aqui presente, porque também, assim como a doutora Sandra e vários outros colegas aqui de Cacoal, todos estamos preocupados, bastante preocupados com a situação que vivemos, e estamos aqui diante do CREMERO, como a doutora falou, pedindo um socorro, pedindo ajuda, porque só com a união de nós vamos conseguir os objetivos que desejamos. O nosso objetivo principal é trazer uma qualidade de atendimento para os pacientes, tendo uma qualidade de vida também. Não adianta que nós, profissionais, adoecemos, porque se nós adoecermos, a população também vai ter prejuízo com isso. E a situação é bem crítica. O governo, essa semana, enviou uma equipe para avaliar a situação, e a gente acha isso de uma forma tardia demais. Depois que a gente teve dia de não ter médico dentro do euro para fazer atendimento, é que o governo enviou uma equipe para avaliar. Né? Então, o planejamento foi feito de maneira tardia demais, e dessa forma a gente tem tido algumas repercussões, inclusive com vários colegas dentro de UTI, vários colegas entubados e em situação grave. Além disso, como a própria doutora falou, as outras doenças continuam. Então, os pacientes continuam tendo problemas cardíacos, os pacientes continuam tendo problemas pulmonares, os pacientes continuam tendo problemas oncológicos, e o destacamento dos colegas para o Covid tem causado prejuízo também no atendimento das outras doenças. E a gente gostaria que o CREMERO tivesse ao nosso lado para discutir junto ao Estado estratégias melhores para que esses profissionais que estão deslocados das suas funções voltem a atuar dentro das suas subespecialidades, para que não haja prejuízo à população. Lembrando que no início, a maioria de nós, dos subespecialistas, abraçou a causa e foi para dentro da unidade de Covid, com a forma de, naquele momento, oferecer um suporte, mas se passaram 4 meses e nenhuma estratégia foi tomada, e eles continuam lá dentro, deixando as outras doenças sem atendimento. Então, fica o nosso pedido de socorro ao CREMERO. Eu tenho certeza que, pelo que eu conheço do nosso presidente, ele não vai nos deixar desamparados nesse momento.
dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Robson e, por extensão, agradecer todos os demais membros da diretoria do PEMERO. Gostaria de agradecer a presença da doutora Sandra Maíra, do Dr. Paulo, que são os colegas médicos que estão na linha de frente, atendendo os pacientes com Covid. E o PEMERO, ele se sensibilizou com as demandas dos médicos aqui de Itapuã. Eu, sendo conselheiro, morador de Itapuã, transmitir para a diretoria essa preocupação e o PEMERO se sensibilizou. Começou com as lives, a live que nós participamos do encontro virtual e agora se concretizou com a presença física da diretoria para avaliar em loco o que está acontecendo, né? Como foi dito aqui, os colegas médicos estão adoecendo, né? Isso causa uma queda abrupta do RH, os médicos que estão na linha de frente, causando uma desassistência, principalmente no pronto-socorro do Euro, na sua sala vermelha, nas UTIs, no regional de Itapuã também, que começa a ficar adoecidos os médicos da UTI, e o Estado precisa repor, né, ajudar, auxiliar com mais médicos para que os pacientes não fiquem desassistidos. Somado a isso, nós estamos enfrentando aqui na cidade de Itapuã, que é o polo da macro-região 2, a falta de insumos, né? Eu espero que, através da atividade do PEMERO, que é também de fiscalização, a gente consiga sensibilizar as autoridades responsáveis para que esses insumos sejam prontamente restabelecidos no fornecimento, para não haver desassistência aos pacientes. Mas é muito importante o PEMERO estar aqui presente para se sensibilizar logo com a situação que os médicos estão enfrentando. Bom dia. A gente veio aqui, né, nessa manhã, esse dia inteiro, né, para conversar com todos, e mais importante do que conversar é atuar, né? Então, já tem uma equipe da fiscalização nesse exato momento no hospital, e à tarde o Euro, que vai ser fiscalizado, que é uma das funções do Conselho Regional de Medicina, é manter o atendimento da forma adequada. Então, existe um protocolo a ser seguido, os hospitais não podem funcionar a bel prazer, vamos dizer assim, e uma das coisas que alguns médicos já apontaram é que talvez o fluxo de atendimento dos pacientes do Covid esteja sendo feito de uma maneira que os médicos e os outros profissionais de saúde ficam mais expostos a adoecer do que deveria, né? Então, isso a gente tem que constatar em loco e conversar com os gestores e denunciar aos órgãos competentes, ao Ministério Público, e fazer uma advertência à Secretaria de Saúde, caso seja necessário, né? Então, conversar com os outros doutores que falaram, que me antecederam. Nós fizemos uma reunião online com 60 médicos, né? E foi uma reunião muito chocante, porque é muito difícil ver um médico, um colega de profissão pedindo socorro, médicos cansados, desgastados, psicologicamente afetados, e mais importante do que a solução de imediato, de agora, porque aparentemente o Estado se comoveu nesses últimos dias e mandou uma força-tarefa com medicações, uma força-tarefa com médicos para atender, mas os médicos que vão vir, eles vão passar 5 dias, depois eles voltam, né? Mas os médicos que estão aqui, qual é o tipo de trauma psicológico que eles vão ficar depois, né? Então, o nosso papel não é apenas a solução para o que está acontecendo agora, mas é pensar junto com os médicos que trabalham aqui numa solução para o depois, porque se Deus quiser, o coronavírus vai passar, né? Então, vai ter um pico, vai ter uma decaída, mas a gente tem que se preocupar já no que vai acontecer depois e como nós vamos ajudar e participar no depois, na fase de recuperação, na fase pós-trauma, pós-guerra, né? Vamos usar essa expressão. A gente viu recentemente um depoimento, um clamor dos médicos italianos, né? Já dizendo que depois da onda do coronavírus eles foram esquecidos e eles não receberam nenhum apoio psicológico, né? O que a gente vê aqui
são médicos desviados de função, médicos que são formados, o próprio Dr. Paulo, formado em oncologia pediátrica, à noite atendendo Covid e no dia seguinte atendendo as crianças com câncer. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. Né? Outros médicos também, com poucas habilidades em terapia intensiva, porque a gente sabe que não pode ser qualquer médico para atender doente grave, mas esses médicos estão sendo lotados nas unidades de terapia intensiva, porque não há outro que faça. Ok, é permitido? Sim, pode até ser. O médico ele pode ser lotado numa unidade, porque, em tese, todo médico ele tem uma formação suficiente para trabalhar em qualquer área que assim desejar, né? Mas na hora que ele é relotado numa unidade, essa unidade ela tem que dar todo o treinamento básico para que esse médico consiga atuar nesse novo ambiente. Porque senão todo mundo vai padecer. O médico, a população, né? Então não é apenas ter um carimbo para passar visita e para se responsabilizar por aquele paciente que está internado. É que o tratamento seja realmente eficaz, né? A população não sofra com isso. Né? É isso. Então, doutora Ellen, você falou coisas extremamente pertinentes e me motivou até a pedir novamente a palavra, porque você levantou pontos que, na minha opinião, são fundamentais. Eu gostaria até de começar por essa questão dos médicos sendo deslocados de função. O que eu penso disso? Nós temos aí uma das primeiras atitudes aí do nosso governo, um decreto determinando que os médicos podem ser deslocados de suas funções conforme o governo entenda a necessidade do serviço. Pois bem, na minha opinião, em primeiro lugar, o médico mais competente para estar atendendo a Covid-19, né, fora aqueles que já são especialistas, intensivistas e tudo mais, mas num segundo momento, que a gente sabe que esses aí não são o suficiente, o melhor médico para estar atendendo a Covid-19 é aquele que venha de livre e espontânea vontade. Porque o profissional, independente se ele está ali com a vivência clínica dele, todos os dias em pronto-socorro, dentro do ambiente hospitalar, nas enfermarias, esse aí está top para vir. Ele virá, se assim for ofertado, condições dignas. Mas mesmo algum outro especialista, de repente ele se sente apto, de repente ele já teve uma experiência prévia, e se ele se interessar e tiver condições dignas e adequadas, ele também virá. E todos aqueles que venham, independente de suas especialidades, de livre e espontânea vontade, vão ter um desejo de se capacitar, de se empenhar, desejo esse que tem feito parte do dia a dia de todos os colegas ali dentro do hospital regional, porém, muitos deles se sentindo muito desrespeitados, muito magoados até por estarem abandonando seus pacientes. Então eu acho o seguinte, isso eu apelo até para o judiciário, para nos ajudar nisso. O governo se valeu de um decreto que deveria ser a exceção, deveria ser a emergência. Já chamamos, já ofertamos condições dignas, não existe médico no estado. Beleza, vamos pegar e chamar o pessoal aí de outras especialidades que não tem nada a ver, não se sente apto, mas vamos ver o que vira. Mas isso deveria ser o último recurso. E foi o primeiro. Esse que é o problema. O Estado deveria ter feito contratação, feito capacitação, ofertado uma condição digna. Nós temos profissionais, sim, temos. Eles estão todos nos municípios, que têm dado melhores condições para eles do que o Estado. Então, e isso, ao meu ver, é uma coisa assim que está sendo um grande erro nessa pandemia. E isso está impactando, não é só na vida dos profissionais, isso está impactando no atendimento às pessoas, isso está impactando em mortalidade.
isso está impactando em perda de vida. Então eu acho isso gravíssimo. E a outra questão que eu também queria comentar é a questão do fluxo. Então, como a doutora acabou de mencionar, ela conversou com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é oncologista pediátrico, um dia está na Covid, outro dia está na oncopediatria. Eu sou oncologista dermatológica, um dia estou na Covid, o outro dia estou atendendo meus pacientes idosos com câncer. Então eu tenho sinalizado para eles, eu tenho avisado para eles, porque a minha ética me pede que assim eu o faça, mas é uma situação assim que para mim está extremamente preocupante. O que a gente viu dentro do hospital regional? Tínhamos os setores Covid e os setores não Covid. O que aconteceu? Vários profissionais circulando, trabalhando num setor e em outro. Os setores não Covid foram muito mais contaminados, né? Tanto profissionais como pacientes. Tivemos situações graves que ocorreram ali dentro das enfermarias, de pacientes internados por outras doenças, enfermarias cheias de pacientes contaminados pela Covid, colegas. Então, assim, hoje, ali dentro do hospital regional, chegando já à conclusão que não tem mais condição de ter outro tipo de atendimento. O hospital realmente vai ter que ser transformado em 100% Covid, infelizmente, porque, na minha opinião, é um hospital que conquistou uma grande reputação no atendimento de alta complexidade nos últimos 10 anos, né? A gente vê, às vezes, eu tenho pacientes que vêm de Porto Velho, mas que preferem se tratar aqui pela qualidade do atendimento que os colegas prestam. A gente tem paciente do Mato Grosso que busca o nosso trabalho de especialista porque nós conquistamos essa credibilidade. E, infelizmente, estamos assistindo tudo isso indo por água abaixo. Acabaram-se todos esses serviços. Deveria ter tido um hospital de campanha, não teve. Então, acho que hoje a solução é deixar o regional mesmo para a Covid, porque não tem mais nem condição de fazer outro tipo de atendimento. E eu acho, Dr. Robson, que o senhor pedimos, contamos com a sua ajuda nisso, como o Premero nos representa, em sinalizar, sugerir. Não sei se o senhor tem alguma ideia maravilhosa, incrível, que eu também já não tenho mais ideia sobre o que fazer, mas para arrumar uma outra estrutura, um outro local, para que pelo menos o atendimento às doenças mais graves, mais urgentes, possa estar sendo realizado em um outro local. Eu, de fato, hoje, acho que não tem mais condição. Alô. Então, ouvindo você, Sandra, e o Paulo, o que eu chego à conclusão? Que, infelizmente, o tratamento do Covid na macro-região Cacoal, a segunda grande macro-região, ela foi de forma... não houve um planejamento adequado sobre as ações. Achavam-se que a pandemia seria algo rápido, de fácil solução, e na verdade a gente não tem visto isso. A gente tem visto ao contrário, que a doença ela continua, ainda o epicentro dela é Porto Velho, mas ela está se alastrando para o interior. E ao estar se alastrando para o interior, a macro-região do Cacoal, que não foi bem estruturada, ela está sofrendo mais do que em Porto Velho, que houve, de uma forma ou outra, houve uma preocupação e um planejamento maior. Eu vejo que tem muitas questões que precisam ser avaliadas. Essa questão da mudança de especialistas de suas áreas afins para tratamento do Covid, realmente, como você disse, poderia ter sido uma exceção e acabou se tornando uma regra aqui. E essa regra tem trazido problemas para a sociedade no todo, como dificuldade no acesso aos serviços que são essenciais das especialidades. Os especialistas que foram a vida inteira trabalhando numa determinada área são transferidos para o Covid e sem o treinamento adequado que precisam.
É muito complicado você pedir algum especialista que nunca tratou de adulto, como os pediatras e todas essas especialidades da pediatria, de repente, da noite para o dia, ele tem que cuidar de adulto porque ele é médico. É claro que ele não tem treinamento para isso. Tem outras especialidades nessa situação, ginecologistas obstetras, psiquiatras, várias especialidades que a vida inteira trataram a criança, ou a mulher, ou o adulto, mas dentro de uma especialidade definida, e são excelentes profissionais, como você disse, que se tornaram referência nos últimos 10 anos em tratamento, e de repente são obrigados a fazer esse tratamento do Covid. Concordo que o melhor especialista para tratar o Covid é aquele que quer tratar, porque ele faz com carinho, ele faz com amor, ele estuda a doença a fundo, ele procura mecanismos de treinamento, de conhecimento científico no mundo, para poder fazer o melhor, porque ele tem aquele objetivo. Então, nesse momento, é claro que o recém-formado está ávido de aprendizado, ávido para poder se empenhar. Só que tem, por exemplo, situações que são muito complexas, como a UTI. Mesmo para um recém-formado, ele não tem informação para tratar um paciente de extrema gravidade. Da mesma forma que um especialista que nunca cuidou dessa área também não tem. Então, assim, o fluxo de atendimento de Cacoal, eu acho que precisa ser revisto urgentemente. É preciso retomar o serviço ambulatorial em outra unidade, em outro local. É preciso ser revisto todo o atendimento que está sendo feito, tanto do euro quanto do regional. O que vai ser feito, da maneira que vai ser feito, essa conversa tem que ser com a gestão. A gestão é que tem os mecanismos para definir o que é possível ser feito para mudar essa situação aqui. Eu acho que o Premero, ele hoje trabalha como parceiro. A gente não está aqui para criticar somente a gestão, a gente está aqui para dar apoio, para estar ombro a ombro, levando as reivindicações e levando os anseios da classe médica até o gestor estadual, conversando, discutindo, como fizemos desde o princípio da pandemia. Lamentavelmente, por algum motivo que eu não sei explicar para você, Sandra, a gestão deixou o conselho à margem. Não só o conselho, como as outras instituições médicas. Pareceu para a classe médica que nós, Conselho de Medicina, Sindicato, AMB, parece que a gente não queria participar ou não estava se preocupando com a classe médica. Isso nunca aconteceu. Nós, Conselho de Medicina, foram o primeiro a chamar secretários municipais, secretário estadual, OAB, outros sindicatos, outros conselhos para uma discussão ampla. Fizemos um fluxograma com a ajuda de um especialista que trabalhou muito tempo com a gestão. Fizemos o fluxograma, protocolamos junto à CESAL esse fluxograma, e esse fluxograma não estava de modo algum se especializando no município de Campo Velho. Ele era um fluxograma que envolvia o estado por um todo, e infelizmente, eu não sei por qual motivo, eu não tenho como te dar essa resposta, ele não foi utilizado, ele não foi nem visto. Então hoje o que a gente vê de forma perplexa é que tudo aquilo que a gente tentou ajudar, nada foi feito. E aí parece que as instituições médicas são indolentes, não estão querendo fazer o seu papel. Muito pelo contrário, nós estamos atuantes desde o princípio de tudo isso. E agora que a situação está ficando mais caótica, mais preocupante, voltamos ao epicentro da situação, ou seja, voltou-se a buscar as instituições médicas para buscar. E agora? A situação está crítica, está ruim, o que vamos fazer juntos? E nós voltamos a nos colocar à disposição, não estamos sozinhos, é muito importante falar para vocês, não temos buscado o apoio político
ainda, mas se for necessário, vamos buscar sim. Sabemos que tudo é político, né? Se for necessário, a gente vai em busca da política, mas hoje, mais do que nunca, nós temos apoio de outros setores da sociedade, como os empresários e tudo mais. Eu acho que isso é importante. A sociedade se movimentando em prol da própria sociedade. Então hoje essa luta não é só da classe médica, essa luta não é só nossa, essa luta se tornou agora geral de todos. Porque tem pessoas morrendo, pessoas sem assistência ou mal assistidas. Que foi falado pelo William, está faltando medicamentos ainda, está faltando insumos. Essa semana a CESAL teve aqui, trouxe medicamentos, mas isso é paliativo. A gente precisa de um fluxo onde não falte essas situações, onde isso se mantenha continuamente. Essa ideia de trazer equipes de Porto Velho que cubram as equipes de Cacoal que estão adoecendo é uma ideia boa, mas ela precisa ter um embasamento maior e não ser novamente uma ação pontual, paliativa, que vai tapa-buraco, como a gente chama, e que não vai ter uma efetividade para a mudança da situação que está acontecendo aqui. Então, essa nossa vinda, o objetivo maior, essa reunião, claro, foi pedida pelo William, a gente está aqui, a gente já teve essa reunião online, foi muito boa a participação de vocês, mas a gente está aqui mesmo para ir e fiscalizar, que é o papel do Conselho de Medicina. A gente está montando esse documento, que não é um documento, mas são vários documentos, eu chamo de dossiê, porque são várias denúncias dos médicos de Cacoal, são situações que estão acontecendo. A gente vai juntar isso, os nossos relatórios de fiscalização, e a partir daí, a gente vai pedir audiência ao governador. E vamos sentar com ele e falar: senhor governador, o senhor está preocupado com a população, nós também estamos, o senhor está preocupado com a assistência no geral, nós também estamos, e aqui está a situação da classe médica. Qual é a ideia que a gestão tem? E se a gestão não tiver ideia nenhuma, nós vamos ter que juntos construir essa ideia. Nós não temos nenhuma ideia mágica, essas coisas têm que ser construídas a várias mãos, a vários pensamentos, mas a gente sim, eu penso, né, acho que eu sou um cara meio esperançoso, eu sou um cara de fé, eu acho que vai ter solução sim. Não dá mais para ficar como está, não dá para continuar dessa forma, e se tem que mudar, a gente tem que mudar agora. Não adianta também ficar falando do que deixou de ser feito, do que aconteceu errado ou certo. Críticas não vão mudar a situação hoje. Eu acho que a gente tem que fazer algo que seja prático, objetivo e que tenha continuidade, tenha segmento. Reiterando o que o Dr. Robson falou, é exatamente essa visão do Conselho, não ficar remoendo o passado, né? Às vezes a gente, ao invés de ir para frente e pensar no que a gente pode fazer em prol da população, em prol de si mesmo, a gente fica remoendo o que aconteceu antes e acaba não andando para frente. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos, ele é do setor jurídico, do Conselho Regional de Medicina, para ele falar um pouquinho sobre a atuação do CREMERO junto ao Ministério Público, que abriu uma ação civil pública, né? Então é interessante ele dar uma esclarecida disso para vocês, tá? Talvez o pessoal fique tão afixado nas suas atribuições como médico e no seu próprio existir, né? Seus próprios problemas pessoais, e a gente tenta, como Conselho de Medicina, trabalhar no grande, né? Então a gente tenta ajustar toda a orquestra, né? Então é o atendimento médico, é tudo isso, tá bom? Marcos, pode ele vir aqui, ó. Pode vir aqui em pé. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Sobrinho, faço parte do Conselho Regional de Medicina, Assessoria Jurídica, e as informações a respeito dessas situações que todos os médicos estão passando em Cacoal, ela vem desde o ano passado,
em que o Ministério Público moveu uma ação obrigacional relacionada exatamente à falta, à insuficiência de médicos, a uma série de situações. E nós, como Conselho de Medicina, nós não poderíamos deixar de participar da ação e ingressamos na ação como amigos curi, assim, denominada, a tradução é amigo do rei, no sentido colaborativo ao Ministério Público de fornecer subsídio para que exatamente essa situação mude. Nós tivemos no dia 20 de julho, agora próximo passado, nós tivemos um despacho do magistrado daqui de Cacoal, admitindo a nossa condição de amigo do rei, e tudo isso que vocês têm levado ao conhecimento do CREMERO está sendo lançado nessa ação, inclusive para implementar já a ação do Ministério Público, que já está atuando desde 2019. Essa ação ela é do ano de 2019, já aconteceram várias situações dela, inclusive o Estado já tem se manifestado também, e o ponto importante é que todas as reivindicações dos médicos aqui, de toda a região de Cacoal, ele tem sido ecoado junto a essa ação. Então, não só a admissão, mas também os documentos que os senhores têm encaminhado ao Conselho e aos atentos olhos do nosso presidente, ele também já passou essa documentação para a assessoria e já foi, inclusive, juntado no processo essas informações de vocês. Então, acreditamos nessa nossa participação também, em colaboração com o Ministério Público, que a solução está a cada dia mais perto. É isso. Eu quero frisar algumas coisas que eu já falei na última live com os médicos de Cacoal, mas eu acho que é importante. Nós estamos todos reféns de um decreto presidencial. E desse decreto, como a Sandra falou, nós deslocar especialistas para a área Covid e para o atendimento geral. Essa é uma realidade que está acima até do governo do Estado. E que o governo e os municípios se utilizam para deslocar e colocar os especialistas em áreas que não são suas áreas afins. O que fazer diante dessa situação? É importante frisar isso. O mecanismo que nós temos é fazer a denúncia por escrito. Temos que colocar no papel que não estamos treinados, não nos sentimos competentes, peritos, capazes de atender o adulto Covid, porque não temos o que? Treinamento. Temos que solicitar esse treinamento por escrito. Esse treinamento tem que ter a assinatura do diretor técnico, se a unidade tiver um diretor técnico. Se ela não tiver um diretor técnico, ela tem que ser assinada pelo diretor geral, o diretor clínico. Esse documento, eu reconheceria a firma, levaria para reconhecer firma, para dizer que esse é um documento válido oficialmente, e faria também um boletim de ocorrência com esse documento. A partir daí, senhoras e senhores, nós transferimos a responsabilidade à direção para esse treinamento. Se acontecer situações de imperícia, não vou dizer imprudência nem negligência, porque nenhum médico vai agir de forma imprudente nem negligente com seus pacientes, independente de ter ou não formação, mas imperícia pode acontecer. Nós estaremos respondados, vocês estarão respondados. E aí vocês encaminhem esse documento para o conselho, para os órgãos de fiscalização, e esse documento se torne um documento oficial e válido. Essa é uma forma, eu sei que não é uma forma plena, não resolve a situação da transferência do especialista para uma atividade na qual ele não está formado. Eu sei que isso não resolve muito a situação dos especialistas, mas pelo menos respalda e protege de futuros processos, até não com o conselho, mas processos judiciais. Porque não tenho dúvida, as famílias que perderão entes queridos no futuro procurarão a justiça. E aí não é justo que o médico, que foi obrigado a ter que fazer uma atividade da qual ele não se sentia preparado, seja responsabilidade judicialmente de uma coisa que ele não fez.
O apelo que a Sandra fez ao Poder Judiciário é um apelo válido. O Judiciário tem que perceber que o médico está sendo colocado em situação extremamente delicada diante da sociedade, assumindo uma responsabilidade que não lhe compete, que compete ao gestor, seja municipal, seja estadual, e o Conselho está amplamente, ombro a ombro com o colega médico nessa situação. Nós vamos defender os médicos o máximo que pudermos nessa situação, porque sabemos que isso não é justo, isso não é correto, que o médico seja responsabilizado pela deficiência e as mazelas do serviço público. Isso não é correto. E é isso que nós vamos lutar. É por isso que nós estamos aqui hoje em Cacoal, é por isso que nós estamos tendo essas conversas, para que a gente possa ter o máximo de documento. Hoje somos amigos Cury, como o nosso assessor jurídico disse, ou seja, nós estamos munindo o Ministério Público de informações atualizadas sobre toda a situação de Cacoal. O Ministério Público já tinha essas informações, mas de forma desatualizada. Agora nós estamos transmitindo novamente essas informações. Então, assim, a ação continua seguindo na Justiça. Infelizmente, nós perdemos a liminar que obrigava o Estado a se preocupar com recursos humanos, medicamentos e insumos. Se não fizesse isso, eles tinham uma multa. O juiz desaprovou essa liminar, ele retirou essa liminar, então a liminar não existe, mas o processo continua. E nós estamos juntos para apoiar essa ação, que é uma ação não é dos médicos, eu quero que fique bem claro, essa ação não é particular, essa é uma ação da sociedade. É a sociedade que está sofrendo, é a sociedade que não tem remédio, é a sociedade que não tem insumos para o seu tratamento, é a sociedade que está sofrendo com áreas totalmente contaminadas e que o paciente chega, ele adoece mais do que ele fica bom, do que ele fica resolutivo. Então, é uma ação da sociedade como um todo. E os médicos, claro, são o epicentro dessa ação, porque eles que estão na frente de tudo isso, junto com as equipes de saúde, enfermeiros, técnicos, que também estão vivendo esse mesmo dilema, esse mesmo drama que todos nós estamos. Então é isso que a gente queria dizer. Inclusive as fiscalizações, presidente, fruto hoje dessas fiscalizações, também serão juntadas no processo. As fiscalizações, como o nosso assessor jurídico, também eles farão parte desse processo do Ministério Público. Então, Dr. Robson, achei perfeita as suas considerações. Essa questão, primeiramente, de que o Premero está tentando se envolver, está se envolvendo, fez um plano de ação, muniu, ou tentou munir os gestores, né, do conhecimento médico a respeito da Covid-19 para sugerir melhores soluções. Eu acho isso muito importante. Qual que é a minha visão do que está acontecendo nessa pandemia? Nós estamos sendo conduzidos a respeito de um problema que é uma doença, e quem não tem sido consultado nisso tudo são os médicos, né? Nós estamos sendo conduzidos nessa pandemia pelos políticos, né? O Poder Judiciário tentando fazer aquilo que ele acha que vai ser o melhor para a sociedade, mas nenhum desses dois poderes tem o entendimento e o conhecimento da doença, da medicina, das outras áreas de saúde, de toda essa dinâmica que envolve um bom e adequado tratamento. Então, nesse momento, o meu entendimento é que só a sociedade pode nos ajudar. Exatamente essa fala. Não é um pedido dos médicos. Nós estamos aqui pedindo pela sociedade. É muito doloroso para a gente assistir um paciente piorando dia a dia porque não tem noradrenalina, que é um medicamento básico para manter o paciente
vivo numa situação de choque que a Covid proporciona. É muito doloroso para nós vermos medicamentos sedativos em falta, tendo que recorrer a receitas mirabolantes para tentar conseguir manter um paciente aceitando uma ventilação mecânica. Então, para nós, tudo isso é doloroso e a sociedade não está sabendo disso. Porque a partir do momento que o governo coloca o paciente ali dentro do hospital, nem acompanhante ele não pode ter. Então, a gente fica com todo o ônus dessa pandemia nas nossas costas, assistindo verdadeiras tragédias diante dos nossos olhos, e a sociedade muitas vezes não está sabendo de tudo isso que está acontecendo, né? E eu acho que essa questão aí do respeito aos profissionais, não só aos médicos, mas todos os profissionais de saúde, é o que mais está faltando nesse momento. Um momento que, no meu entendimento, deveríamos estar aí sendo valorizados, sendo consultados. Vamos sentar e vamos ver como que nós podemos resolver isso de uma melhor maneira. Vocês podem ter certeza que nenhum médico jamais vai se furtar a responsabilidade de salvar uma vida, tá? Não tem ninguém preocupado se eu sou especialista, se eu não estou rápida. Se precisar, pode ter certeza, nós estaremos lá. A gente tem esse instinto, a gente foi criado dessa maneira, é instintivo para nós a preservação à vida. Porém, a falta de respeito que nós estamos sofrendo, a maneira com que as coisas estão chegando, nos fazendo enfrentar essas situações que eu relatei, né, onde a gente sofre de ver os nossos pacientes nessa situação, onde a gente está servindo como veículo de transmissão da doença, veículo de disseminação dessa doença para os pacientes, para os próprios colegas de outros setores. Então, tudo isso tem sido assim um verdadeiro trauma para todos nós. Então, caso o governo resolva se sensibilizar e resolva entender que ele precisa valorizar e não desrespeitar os profissionais de saúde, não é só médico, não tem conversado diariamente com os enfermeiros, com a fisioterapia, com os técnicos de enfermagem, vocês podem ter certeza que vocês terão os melhores soldados ao seu lado na briga pela vida, porque é isso que a gente quer. Não estamos pedindo por nós, estamos pedindo pela sociedade. Desculpa o desabafo. Bem, senhoras e senhores, nós agradecemos muito a presença da Sandra, do Paulo, a presença da diretoria aqui, do CREMERO, a pessoa do William, que é o nosso representante aqui do interior, dos meus vice-presidentes, doutora Ana Ellen, doutor Antônio. Para nós foi uma grande honra ter vindo. A gente sabe que tudo isso que nós estamos tentando ainda vai levar um tempo para ser resolvido, ainda vai levar um tempo para sensibilizar as autoridades, mas nós vamos continuar lutando, nós não vamos desistir. Não importa as dificuldades, não importa o que nós tenhamos que enfrentar, os obstáculos, as pedras, pode vir, nosso coro é forte, nós fomos, como a doutora Sandra falou, criados para salvar vidas e criados para resolver problemas e enfrentar problemas. E é isso que nós faremos juntos. Conselho de Medicina, médicos, todos juntos, numa única causa: salvar vidas. Obrigado.
pessoal, agora, em respeito aos colegas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, nós vamos responder as perguntas que eventualmente foram colocadas nos comentários, né, nas participações, e algumas perguntas a doutora Sandra Maíra vai responder agora. Bom, eu pediria a ajuda dos colegas aqui para respondermos, né? A primeira questão, eu acho que até é referente ao euro. Temos leitos de estabilização ou os leitos da sala vermelha são leitos de internação. A gente sabe que o euro está vivendo uma situação muito delicada, né? Eu acredito que a pergunta seja referente a esse hospital, porque é lá que a gente designa a sala vermelha, né? Nós temos leito de estabilização ali na entrada do Covidão, que a gente chama, mas não, teoricamente, aí eu vou responder ali pelo hospital regional, mas também não é o meu setor. Hoje eu estou lotada na UTI Covid, que é diferente do Covid lá da frente da admissão. Eu sei que lá tem leitos de estabilização, que teoricamente não é para ficar paciente lá, porque se chegar um novo paciente descompensado não tem onde estabilizar, mas a gente sabe que muitas vezes esse paciente permanece algum tempo ali sob regime de internação. Vou ler a segunda, porque as regulações médicas não são realizadas através de uma central e direcionada à especialidade solicitada. Bom, hoje a gente está tendo um sistema de regulação referente à Covid, né, específico. E tem um sistema de regulação também de internação, mas a gente sabe que está muito deficiente as internações por outras doenças. Conforme eu já falei, houve uma grande contaminação das enfermarias ali dentro do hospital regional. Então eu creio que pelo que os colegas vêm sinalizando, porque as informações não chegam até nós nunca fomos chamados para fazer uma reunião, para sentar e decidir o que nós vamos fazer, como que a gente pode resolver as coisas da melhor maneira ali dentro do hospital. Então a gente vai sabendo assim, pescando uma informação ou outra, mas a regulação para outras doenças não Covid, eu creio que está sendo cada vez mais bloqueada a partir desse momento, porque tem sinalizado que não vai ter mais mesmo. Em relação à primeira pergunta sobre a sala vermelha, tem a resposta aqui do Dr. Danilo, que é o diretor clínico lá do Euro. Ele disse que a sala vermelha era para ter leitos de estabilização, mas por indisponibilidade de leitos, ela acabou virando leitos de internação. Então, essa situação com relação aos leitos da sala vermelha do Hospital Euro. O CRUI, a regulação continua fazendo a regulação de leitos de internação no estado todo. O que está deficitário, que a Sandra acabou de falar, é a questão da regulação para o ambulatório. Isso foi deixado em segundo plano em função da Covid. Então, hoje, tudo que se faz a nível de regulação, principalmente é Covid. Em segundo, é a regulação de internação, de acordo com a demanda do município, aí a necessidade de leitos, tanto na macro-região de Cacoal, quanto na macro-região de Porto Velho. Então, a regulação está nessa situação. Só para concluir a pergunta em relação à sala vermelha do Euro, uma preocupação que existe é que a sala vermelha ela não pode ficar desprovida de médicos. É a porta de entrada do maior hospital de urgência e emergência da macro-região 2 do interior de Rondônia. Então isso é uma preocupação nossa de não haver desassistência por ausência de médicos. E os médicos da sala vermelha, por estarem na linha de frente, estão adoecendo. Então essa é uma preocupação do PREMER. Através da fiscalização nós vamos levantar eventuais ausências de médicos e se a direção do hospital conseguiu prover os médicos. E se não conseguiu prover, por quê? Outro detalhe que me chama a atenção é o seguinte: com a saturação do regional, os pacientes com Covid vão acabar indo para o Euro. E o Euro vai criar uma extensão da sala vermelha que seria acomodar os pacientes de terapia intensiva críticos do Covid.
Não pode ficar o médico que já se encontra sobrecarregado da sala vermelha cuidar desses pacientes da UTI. Existe resolução própria do Conselho Federal de Medicina, onde o médico que trata os pacientes em terapia intensiva não pode sair do seu setor de terapia intensiva para atuar no socorro. Então isso também nós vamos fiscalizar e vamos ficar atentos. Não pode haver uma desassistência médica, tanto da sala vermelha quanto da UTI, que são pacientes extremamente graves. E veja, nós estamos vivendo uma pandemia catastrófica de Covid, mas os acidentes, os infartos, os derrames pleurais, por aí vai, continuam existindo. Então, isso é importante. Nós não podemos admitir que pacientes fiquem no corredor, porque além de ser uma atividade desumana, colocar um paciente grave, politrauma no corredor, ele ainda fica suscetível à transmissão pelo Covid, porque o corredor fica um ambiente que não é adequado para esses pacientes. Né? Mas isso tudo o Premeto está atento. Nós vamos encerrar nossa live por causa do Instagram. Não temos mais perguntas. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, assistindo, interagindo. Nós agradecemos muito aos colegas que estão aqui presentes, os que estão aí virtualmente. E estamos aqui hoje, vamos passar o dia aqui em Cacoal fazendo as nossas fiscalizações. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.